Integro a equipe Desafasta em conjunto com a Raquel e a Gisele, e é com muita satisfação que nos encontramos hoje para falar de um tema tão urgente, né? Quanto tempo cabe uma pandemia? Sabemos que o tempo atravessa nossa existência terrena. Nossa maneira de contá-lo, seja por meio dos mitos, dos calendários, dos despertadores e celulares, diz muito sobre como nos relacionamos com ele no decorrer da história. As filosóficas perguntas: o que é o tempo? Apenas o presente existe? Como lidar com a angústia do porvir do futuro? Ou com as amarras do nosso passado? São potencializadas pela experiência limite da pandemia. Em meu caso, por exemplo, o meu quarto virou uma sala de aula. E o tempo do trabalho, o do lazer, o da tecnologia, o da família. Portanto, os temas que se cruzam perpassam nossas atitudes e relações mais corriqueiras. Não à toa aceitamos o convite para o diálogo. Em nome do Desafasta, gostaria de agradecer a Sandra Costa por aceitar nosso pedido para guiar este momento. Ela que é psicóloga, psicanalista, professora de pós-graduação em psicanálise, psicóloga atuante na Unifunvic, além de ter experiência como perita judicial também. Agradecemos também aos participantes que aceitaram o convite para o diálogo. O Desafasta, paradoxalmente, surge em tempos de distanciamento, e sem a nossa troca ele não seria possível. A Sandra terá em torno de 45 minutos para uma exposição inicial. Depois iniciaremos um momento de perguntas e trocas, que também durará em torno de 45 minutos. Pedimos para deixarem os microfones desligados, mas já convidamos a todos a deixarem as câmeras ligadas neste encontro. Participem pelo chat ou para aqueles que desejarem, ao final, levantem a mão para que possamos escutá-los. Um bom encontro a todos e a palavra é sua, Sandra. Bom, boa noite. Vocês já perceberam que eu já queria começar e de imediato, olha o tempo, né? Aquele que eu diga tic-tac, tic-tac. Eu me senti muito honrada pelo convite que a Raquel fez, né? E ao mesmo tempo é ato contínuo, né? Fiquei feliz, mas me causou uma ansiedade imediata, porque, né? Eu gosto de falar daquilo que eu tenho um domínio, como eu falo do tempo. Como eu posso ter, eu não posso ter domínio porque eu não tenho uma definição do tempo, né? Bom, e foi lançada, né, a questão, né? Eu vou falar do tempo. Imediatamente, quando eu pensei tempo, como eu disse ainda há pouco, veio Santo Agostinho, né? Que eu li há muitos anos atrás, porque eu queria saber muito o que é tempo. O que é tempo? Fui recorrendo a algumas memórias, até mesmo infantis, né? Quando o tempo parece que não passava. Sabe assim, mãe, quando é que é meu aniversário? Mãe, quando é que o Natal? Não chegava nunca. Sendo que em alguns momentos, eu me lembro de um casarão onde eu morava, ficava ali olhando, né, pela janela, um tempo que me era longo, as pessoas passando rapidamente, desesperadamente, para pegar um trenzinho para ir para uma fábrica. O que eu fazia na janela? Não sei, porque eu devia ter 6 anos, né? Acho que é lá no segundo andar, mas enfim. Imediatamente isso me veio quando a Raquel, então, fez o convite, né? E mais, quanto tempo cabe em uma pandemia? Esse é o título, né? E mais, foi lançada algumas indagações, né? Quando acaba? O que vem depois? Quanto tempo mais de privações? Eu pensei, mas o que são privações mesmo? Né? Quanta saudade cabe dentro do tempo que não volta? Lembrei de você, Lucinha. Então, frente a esse convite, o que é tempo, né? Imediatamente me veio as lembranças, como eu disse também, do Santo Agostinho, né? E eu me lembro do Santo Agostinho há muitos e muitos anos, quando eu li, porque eu queria entender essa questão do tempo. Por que ele é tão rápido às vezes? Por que às vezes parece que ele não passa? Né? O que é tempo? Eu fui lá pegar o livro, né, para recortar esse pedacinho. E o santo diz assim, né, o que é tempo? Quem pode explicá-lo com aptidão e concisão? Ah, eu me lembro quando eu estava lendo, né? Porque o texto nos interpela, né?
conosco e suscita as nossas indagações. Eu pensava, quem não sabe o que é tempo, né, santo? Vamos lá, né? Quem, pergunta ele, seja com pensamento, pode apreendê-lo para pronunciar uma palavra com respeito a ele? Eu, né? Eu dizia, eu sei que é o tempo, às vezes o tempo de comer, o tempo de fazer tantas coisas, isso é tempo, pensava eu, né? Eu ainda era muito nova, acho que era uma adolescente, né? Mas ele continua, não com essas palavras agora, né? Porque ele tem toda uma escrita tão epistolar, tão fantástica, né? Mas ele vai dizendo, olha, mas quando nós falamos dele, né? Nós falamos com familiaridade, com sapiência, mas quando se trata de defini-lo, de medir o tempo com precisão, você consegue? Eu tentava. Ele dizia assim, sabe por quê? Porque quando você está triste, o tempo lentifica e nunca mais acaba. Quando você está feliz, ele escorre pelos seus dons dos dedos. E ele se acaba. Né? Então, ele diz, né? Tem um momento que ele fala assim, medir, meu Deus, como posso medi-lo? E no momento que eu lembrei do Santo Agostinho, né? Eu pensei quantas vezes eu usei o Santo Agostinho, esse momento dele, parafraseando, né? Para pensar em alguns conceitos que eu acho que não são precisos, como o que é cura, por exemplo, né? Não só o que é o tempo. E assim eu fui me apropriando, né? Mas se no momento veio para falar do tempo, a questão o Santo Agostinho, né? Em Confissões, recorri a uma memória um pouco anterior ao Santo Agostinho, né? A Alice no País das Maravilhas. Lindo, né? Aquele momento, né? Que Alice pergunta para o coelho: quanto dura o que é eterno? O que o coelho responde? Às vezes, apenas um segundo. Quanto dura o que é eterno? Às vezes, apenas um segundo. E eu completo com você, Lucinha, porque eu já vi você fazendo isso. E nós eternizamos esse segundo. Né? Por isso ele é eterno. Enfim, né? Quanto tempo caberá na minha fala? Isso foi algo que também ficou aqui no meu tic-tac, né? No meu pensamento. Ou quanta fala vai caber neste momento, né? Neste tempo? Né? A própria chamada lá que vocês colocaram, a música Oração ao Tempo do Caetano Veloso, né? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Né? Aí me veio uma palavra que a minha avó usava sempre e que às vezes penso ainda. O tempo é senhor de todas as coisas. Quando eu era criança, eu pensava assim, como assim o tempo, né? O tempo é senhor de todas as coisas, porque ele manda em tudo. E por isso eu recorri a Santo Agostinho, a Alice do País das Maravilhas, né? Ela dizia mais, tempo de plantar e tempo de colher. Ah, isso eu sabia. Também recorri, né, àquilo que também já estava eternizado, as hortas do meu avô, a plantação de milho do meu pai, né? Tempo de plantar, tempo de colher. Mas tinha algo que minha avó dizia que me ameaçava, tempo das vacas gordas e tempo das vacas magras. Ela era muito religiosa e ela usava a Bíblia para me falar dessas parábolas que eu não entendia, assim, quando é que eu estava no tempo das vacas gordas e das vacas magras. Eu não conseguia decidir muito bem qual era esse tempo, né? E esses dias foram nesse tic-tac, 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 tic-tac. Sabe o que me veio? O relógio na barriga do crocodilo. O crocodilo comeu a mão do Capitão Gancho, não é? Barry, J.M. Barry, desculpe meu inglês, que ele assim é fantástico, né?
Se alguém... Deixa meus netos ouvirem eu falar o nome do pessoal, né? Então, o Capitão Gancho sabia que o crocodilo estava chegando perto porque ele tinha um relógio na barriga dele, né? Ele ouviu o tic-tac e ele fugia. E por que eu queria que o Capitão Gancho fugisse? Ele era mau, né? Eu torcia para ele fugir. E depois de muitos anos eu fui tentar entender por que eu queria que o Capitão Gancho fugisse. Ele era muito amigo da fada Sininho, né? Que tinha o pó de pelim-pim-pim, que jogava nas pessoas que voavam, mas que voavam apenas porque estavam felizes. Porque se não estivesse feliz, eu queria estar feliz, porque senão eu não ia poder voar com aquele pó de pelim-pim-pim, né? Olha o tempo, cadê o tempo de voar? Cadê o tempo de ser feliz? Cadê o tempo da vaca gorda ou da vaca magra, né? E eu me lembro que teve um momento, isso já quando eu montava uma aula, né, para psicologia, quando eu fui falar da mãe, né, do quanto a mãe, né, tem um papel importantíssimo para constituição do psiquismo de uma criança, e eu me lembro que eu coloquei no slide a fala do Sininho com o Capitão Gancho, quando os dois, né, vocês encontram lá no livro isso, quando eles estão falando de uma mãezinha, tem um ninho que parece que caiu na água, e o Capitão Gancho diz assim, será que a mãe abandona os ovos, né? E a Sininho fala assim, poderíamos sequestrar alguém para dizer que é nossa mãezinha? Eu dizia assim, nossa, não tem mãe que cuide dele, o Capitão Gancho, deve ser por isso que eu acho que ele pode realmente, né, fugir dali, né? Mas eu pensava também, e se o relógio na barriga do crocodilo parasse? Né? Naquela época, os relógios eram de corda, né, Áurea? Não, um tempinho que é nosso, né, Áurea? Relógio que você dava corda, ele fazia o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se você não desse corda, ele não despertava, por exemplo. Ou às vezes você esquecia, ele parava. E eu me lembrava muito disso. Ao mesmo tempo que eu tinha medo de que o relógio da barriga do crocodilo parasse, eu fui poder pensar um pouco mais sobre esse relógio, sobre essa corda que se dá, né, nesse relógio, né, junto com o Saramago. Como assim? Como você faz esse salto, né? Eu vou tentando costurar meus pensamentos, né? E a partir disso tudo que vou vendo, lendo através do tempo, né? E o Saramago, né? Posso recorrer a ensaios com uma cegueira, intermitências da morte, enfim. Ele nos apresenta o tempo, né, como algo irredutível, que escapa às definições. Saramago nos apresenta o tempo da mesma forma que o Santo Agostinho. Você pode defini-lo com precisão e exatidão? Você fala dele com familiaridade? Mas cadê a definição? E o Saramago nos diz, olha, é algo irredutível. Escapa a qualquer definição. Aí, aqui neste momento, eu faço um recorte do o tempo e a paciência, né, de Saramago, porque senão eu poderia, né, dizer algo que ele não disse. Aspas, ele diz assim, se alguém me perguntar o que é o tempo, declaro logo minha ignorância. Não sei. Eu pensava, meu Deus, tá vendo? Eu devia falar para Raquel, não sei, como é que eu vou falar de tempo? Não sei, diz o Saramago. E nesse trecho ele coloca mais um pouco. Quando a corda se lhe acabar, o maquinismo fica no tempo e não o mede, sofre-o. Repito, quando a corda se lhe acabar, o maquinismo fica no tempo e não o mede, sofre-o. Eu lembrei de novo do relógio na barriga do crocodilo, porque eu dizia, se ele parar, ele vai enferrujar, vai matar o crocodilo. E o Saramago está nos dizendo, olha,
Se a corda acabar, o maquinismo fica no tempo. Eu pensava, mesmo parado, o relógio vai marcar a hora 2 vezes no dia, não é? Mesmo parado. Mas se parar, não tiver corda, ele não vai medir o tempo. Não vai me dizer, né? Quanto tempo já eu levei aqui ou ali. Mas sofre a corrosão do tempo. Né? Aqui cabe tantas indagações, mas ele continua ainda nesse trecho. E se o espelho me mostra que não sou já quem era há um ano, nem isso me dirá o que o tempo é, só o que o tempo faz. Uau! Se o espelho me mostra, quando eu olho para o espelho, né? E a minha imagem é flagrada, né? Com os meus olhos, eu olho, antes da pandemia, eu já não sou quem eu era um ano antes, um ano e pouco antes dessa pandemia. Mas nem isso me dirá o que o tempo é. Mas está me dizendo o que o tempo fez. Quando eu encontro, quem sabe, um pouco mais das minhas rugas. E quando a corda se lhe acabar, qual é a corda, né? Que faz com que esse maquinário, essa máquina funcione e que possa, sabe, medir o tempo. Eu não posso parar. Não podemos parar no tempo, né? Se o relógio ficar parado, sofre a corrosão, né? Aquelas pequenas coisas, parafusinhos, não sei nem como chama aquilo, né? Sofre a consequência do tempo, enferruja nós também. Qual é a nossa corda? Será que eu posso dizer como o coelho diz para Alice? Ah, são os momentos que vivemos, aquilo que vamos eternizar. E isso pode ficar. Isso não vai sofrer a corrosão do tempo, nunca. Enfim, né? Ainda pensei o Santo Agostinho dizendo: podemos medir o tempo? Não. Mas ali ele se pergunta naquele momento, né? Medir, Senhor, sem saber o que medir. Né? O que eu posso medir? Mas eu posso vivê-lo. Ufa! Estou falando de saudades, eu estava vendo a Lucinha ali, depois eu digo alguma coisa, né? E assim vamos. Tudo isso foi brotando, vai vertendo quase que hemorragicamente no meu pensamento, né? Tic-tac, tic-tac. Eu dizia assim, porque assim, imagina, estou atendendo o dia inteiro, no intervalo, tic-tac, tic-tac, volta algo. Acho que eu vou pôr num papel, né, essa frase ou esse enunciadozinho, porque senão eu posso me esquecer, né? Tô dormindo, acordei, tempo, 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 né? Esse é o meu funcionamento, né? Dentro desse tempo. Eu tic-tac, o tic-tac, né? É a falta, é a saudades, é o isolamento físico, é a pandemia, que também estou vivendo, né? E as consequências dela. Crocodilo, relógio, fada sininho, pode pelim-pim-pim. Em alguns momentos pedindo, pode pelim-pim-pim, mas eu tô triste. Como é que eu vou? Não adianta nada jogar o pode pelim-pim-pim, né? Tive que fazer umas, enfim, estava numa médica fazendo até mesmo, ela me disse, acho que você está triste. Estou triste. Ah, pode pelim-pim-pim, não vai adiantar, porque não voa se estiver triste, né? Eu falei, espera aí, vou pegar o Peter Pan, melhor vou pegar o Barry, né? Já tinha visto Lewis Carroll, não sei se é assim pronuncia, né? Com a Alice. Aí o que eu extraí ali, né? Do Peter Pan. O que o Peter Pan me chamava tanta atenção? Peter Pan não quer crescer.
A terra do nunca. Ah, mas aqui não tem terra do nunca, eu queria muito para a terra do nunca. Mas eu queria crescer. Eu tinha a impressão de que eu ia contra o tempo e cresci muito rápido, né? Às vezes, contra o tempo. Quantas vezes eu ouvi assim, ah, isso é muito precoce, você entrou no tempo muito adiantada. Mas às vezes eu me sentia atrasada. Olha por que a Alice me fazia, né? Vida. O que é fazer vida? Reviver, né? As suas memórias. Falei, bom, já que eu peguei a Alice, né? Eu vou pegar também o bairro, o Peter Pan. Aspas, né? O tempo sempre vai nos perseguir. E não adianta fugir. Você vai crescer, amadurecer e envelhecer. Não pule etapas e não pare no tempo. Isso me coube e me instigou abismos de reflexões. Que assim, eu tinha certeza que eu não queria parar no tempo. Né? Como é que eu paro no tempo? E eu sei. Mas qual é o tempo de cada um? Qual é o tempo de cada um? Qual o tempo de cada vivência? Porque eu ouvia isso, né? Calma, calma, dá tempo. Como dá tempo? Qual o tempo de cada um, né? E quantas vezes eu utilizei o Peter Pan, né? Aquilo que eu lia, as minhas experiências, para falar com meus pacientes, né? Na clínica. Paciente que não pode crescer, que não quer crescer. Ou depois o paciente que crescia, que queria crescer demais, ou lembrando da própria análise, né? Portanto, eu dizia sempre, é inexorável. Todos nós, né, seremos perseguidos pelo tempo. Como o tempo nos persegue? Porque eu entendo o tempo como uma perseguição. E quantas vezes me vi proferindo exatamente ali numa sessão com o paciente, dizendo: com o tempo não há barganha, é inexorável. Ele faz parte da minha vida e da sua. Não tem jeito. Nascemos imersos, né? Dentro de um tempo, de uma temporalidade. E eu completava com os pacientes: com o tempo não há barganha, com o tempo, com o envelhecimento e com a morte não há barganha, né? E justamente por vivermos, né, nesse tempo limite, como já foi dito lá naquela chamada, né, nós vamos tentar driblar esse limite temporal. E como nós fazemos para driblar esse limite? Até mesmo a nossa finitude, ou até mesmo o tempo que às vezes se identifica pela saudade ou pela tristeza, né, que nós chamamos de saudade. O que é saudades? Né? Eu estou com saudades, uma saudade alegre. Não, eu sinto a sua falta, eu preciso simbolizar isso de alguma forma, né? Como eu posso driblar esse tempo, que com o tempo não há barganha, né? Então, é isso que nós fazemos, né? Como que nós driblamos esse tempo limite, né? Essa questão tão... Esse limite temporal é o que eu estou tentando fazer com as minhas reflexões deste momento. Então, nós podemos fazer isso através dos poemas. Podemos fazer isso ouvindo uma sinfonia, né? Que nos transcende.
Parece que somos capturados de um tempo e vamos para um outro lugar. Podemos fazer isso através da literatura, como eu estou fazendo com Peter Pan, né? Com Barry, com Saramago, com Santo Agostinho, com Lewis Carroll. Né? Ou eu posso, né, fazer isso com essas reflexões. Parece que nesse momento podemos costurar, ou melhor, suturar um pouco algumas brechas, né? Que a gente pensa que o tempo parece que comprime, o que estica, não sei como eu posso dizer, né? E mais, né? Então vamos recorrendo às nossas memórias infantis, mas uma memória que eu presentifico, né? Então o que é tempo? Né? Porque também nós vamos falar do tempo em presente, passado e futuro. Ah, tranquilo. O que é presente, o que é passado e futuro. Você sabe, todos vocês sabem. Mas quando eu falo do Santo Agostinho, eu recorri a uma memória que foi implantada, né? Guardada, eternizada, que está sendo associada. E aqui eu presentifico para falar sobre o tempo, né? Para passar para você a minha experiência em relação a algumas vivências, experiências que às vezes, né, chegavam antes do tempo, mas quem disse que era tempo para não vivê-la ou para vivê-la? A minha avó dizia: tem tempo para tudo. A clínica me disse: se você fizer uma interpretação, uma fala para o seu paciente fora do time, como dizia o Freud, fora do tempo, não tem efeito. Qual é o tempo de cada um? E com isso que eu tenho que lidar o dia inteiro com os meus pacientes, né? Eu com o meu tempo também. O tempo do outro implica o meu, né? Não tem como fugir a isso, né? E mais, quando nós falamos de recorremos a memórias, e eu falo disso tudo até enquanto psicanalista, eu lido com essa temporalidade, né? Eu penso imediatamente na questão do prazer, que nos encanta, que me encanta neste momento, por falar do tempo, por falar para você de uma experiência que eu também não tenho domínio. Isso porque, né, o prazer é associado à existência, mas também associado à finitude. Somos os únicos seres capazes de temporalizarmos, né? De projetarmos o nosso futuro. Temporalizamos, falamos do futuro. E existe um presente, não é mesmo? Que não é o melhor, existe um passado que não é vigente no presente, mas que é influente. Não tem como recorrer, né, a um sem o outro. Assim? Portanto, né, fiquei pensando, o prazer está associado, né, à existência e à finitude. Exatamente isso. Finitude, o fim, tempo limite. A morte, a perda. Né? Eu penso em todo caso, né? É o limite, é a finitude, como fantasma, né? Que ronda e coloca o tempo como perseguidor. Né? Lá em cima eu disse do Peter Pan, que eu recorri, né? Que eu recortei. O tempo sempre vai nos perseguir. E eu digo aqui, em todo caso, é a finitude, é o tempo limite, que como fantasma vai pairar, vai sobrevoar, né? Vai rondar-nos, que vai colocar o tempo como perseguidor, mas também como uma medida de vida e também de angústia, que vai fazer parte. Né? E principalmente medida de vida e também de angústia nesta pandemia.
Pela saudade, pela falta. Como é que eu dou conta disso? Como é que eu dou conta do tempo? Quando é que acaba? O que é acabar? Quanta saudade cabe nesta pandemia, ou neste tempo de pandemia? Quanta saudade cabe? Sempre temos a impressão que não cabe, né? E vamos recorrendo a tudo isso aqui que nós estamos tentando fazer, né? Que eu estou tentando passar através da minha fala e das minhas reflexões, né? Pois é, o tempo é uma dimensão dentro do qual nascemos imersos, né? Quando você nasceu, né? Assim, qual o tempo que você nasceu? Isso diz muito, faz diferença. E como não é, Lucinha, não é e como, né, Áurea? Que eu acho que nós estamos aí no mesmo patamar, não é? Já fizemos 4.0, já tá bom. Né? Nascemos imersos dentro de um tempo. Aliás, está aí algo que também nos submetemos. Tem algumas coisas na vida que nos submetemos. E o tempo é uma delas. O tempo de nascer. Essa temporalidade, né? Que estamos imersos. Quando eu nasci, tinha o quê? Né? Não vou te contar quando foi, né? Mas, quando eu penso que nascemos imersos nesse tempo, eu pensei como, né? Mas esse tempo pode ser visto de várias maneiras. Aí eu pensei assim, lógico, Sandra, mas a palavra é polissêmica, então tempo também. Pensei, não, não cabe, né? De que forma eu posso ver o tempo, medir o tempo? Tomo um pelo outro, né? Eu tentei achar uma palavra que cabia aí, né? Por quê? Tempo pode ser visto de uma forma, eu pus assim, multívoca. Ah, gostei. Plurívoca. Para não dizer que era polissêmico. Por quê? Eu posso ver de várias formas, de várias maneiras, e tudo dá na mesma. Quer dizer, eu nunca sei. A mesma é essa. Eu posso, né, ver o tempo com ciclos astronômicos. A hora que tem lua, sol nasceu, tempo passou. É noite, é dia. Então eu posso ver o tempo a partir daí. Eu posso ver o tempo pelas marés, não posso? Quer dizer, eu não, mas tem pessoas que podem. Pela ampulheta, lindo a ampulheta, sempre fiquei achando lindo aquela coisinha da areia, né? Que às vezes eu queria que corresse muito, e às vezes eu queria que parasse. Pelos ciclos agrícolas. Quando é a época de nascer o milho, meu pai dizia assim, não, ainda está muito bebê, ele não utilizava essa palavra, mas ela estava branquinha, só um sabugo, né? Então eu posso ver o tempo por aí. Pelos calendários, tem calendários diferentes, né? Pela história, eu posso ver o tempo. Quando eu conto, né? Quando eu estou ouvindo uma aula de história, posso contar o tempo. Ou ainda, como classificamos as nossas vivências, como eu já disse em algum outro momento, né, anterior, passado, presente e futuro. Esse é o pão nosso, né, psicanalistas, é o pão nosso de cada dia. Né? E por quê? Né? Porque, na verdade, estou falando, né, e para a psicanálise é exatamente isso, um verdadeiro jogo de espelhos, né? O que é presente, o que é passado, o que é futuro. Se eu não defino o tempo, eu também não posso, né? Ter precisão quanto a isso. Por quê? Dependendo do espelho em que eu fui vista, o que me vi no passado, se esse espelho foi deformante, o meu presente, ou melhor, essa sensação, essa experiência é presentificada no aqui e agora. Então é presente. E dependendo de como eu estou presentificando, se eu não conseguir elaborar, ter um processo de mudança, ele vai afetar meu futuro.
presente, passado e futuro, né? É um verdadeiro jogo de espelho. E como psicanalista, né? Por exemplo, ouvindo a dor e a angústia do outro, né? Uma dor que está sendo presentificada, mesmo que ela tenha ocorrido, trauma, sei lá na infância. Então, é um verdadeiro jogo de espelhos, onde presente, passado e futuro, né? Se alternam, se imbricam. Não é vigente, não é influente, mas vai se fazendo, né? Então, como psicanalista, eu tenho tempo para escutar, eu tenho tempo para compreender, eu tenho tempo para interpretar. Mas isso tudo, né? Instalado no bojo de uma temporalidade. De uma temporalidade que eu digo assim, que é muito ambígua. Não tem um contorno preciso essa temporalidade, não é mesmo? Então eu ouço, né, nessa temporalidade ambígua, eu ouço o atual no inatual. Nem sei se tem a palavra, acho que tem, né? Eu ouço o atual no inatual. Eu ouço o passado no presente. E posso até mesmo pensar, né? E temporalizar esse futuro. Com mudanças, quem sabe, né? Portanto, é a presentificação de um passado. O trauma é presente, né? A dor por algo vivenciado é presente, é presentificado. Mais uma vez, olha o jogo de espelhos. Passado, presente, futuro. Uma forma que nós temos de medir o tempo, né? Como assim a dor é presente, por exemplo? Pensei, né? Pelas privações dos contatos com quem nós vivíamos ou vivemos. Por um período que nós não sabemos medir, ou para sempre, como alguns estão tendo que viver. Né? E o que faz? Aí cabe realmente quanta saudade cabe dentro da dor ou dentro do tempo, não sei como eu digo. Né? Dor pela saudade da distância, né? Aí, nesse momento, né, quando eu pensava isso, né, eu lembrei, né, quando criança também, eu acho que na escola tinha umas paródiazinhas assim bonitinhas, né? Aquela questão de tempo, o que é tempo, né? Aí eu pensei assim, perguntei ao tempo o que fazer com a dor. Muitos momentos eu perguntei isso. O que eu faço com a dor? Com a dor da saudade, com a dor da perda, com a dor do adiantamento ou da letargia, enfim, né? E o tempo parece que sempre me respondia, deixe-me passar. E eu me lembro que em alguns momentos na vida eu recorri àquela música dos Titãs, a dor é a cura. Deixe-me passar, diz o tempo. E aquelas parodiazinhas, né? Eu comecei a pensar, porque eu não sei se era assim, mas tinha uma coisinha assim, o tempo perguntou para o tempo quanto tempo tem o tempo. O tempo respondeu para o tempo que o tempo não tem tempo. Uau, eu tentava entender isso, que você não faz ideia. Eu sempre fui muito chata, até mesmo, porque eu quero saber, eu vou indagar, né? Eu quero entender nas entrelinhas. Imagina, eu fui ser psicanalista, eu quero achar a implicação causal disso e daquilo, né? Quase que de uma forma concreta, né? Enfim, o tempo perguntou para o tempo quanto tempo tem o tempo respondeu para o tempo que o tempo não tem tempo, acho que coube exatamente aqui, né? Enfim, isso tudo recorri para pensar ainda quanta saudade cabe dentro do tempo que não volta. Essa foi a indagação inicial do Desafasta, né? Para mim. Quanta saudade cabe dentro do tempo que não volta. Né? Como é que eu respondo isso? Vou dizer assim para você, dependerá. Depende. Né? Sabe por quê? Que as emoções significativas
são vividas no tempo da alma. Santo Agostinho fala alguma coisa em algum momento lá, né? Não deu tempo de olhar de novo tudo aquilo que o santo escrevia. Mas eu sei que emoções significativas são vividas no tempo da alma e não no tempo do relógio. Senão, o coelho não podia dizer para Alice aquilo, né? Quanto duro que é eterno, às vezes um segundo. É o tempo da alma. Como disse o coelho para Alice. Né? São eternas. E penso que são essas lembranças que funcionam também como a corda do relógio, né? Que faz com que ele continue no seu tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não é assim? Mesmo que tenha durado um segundo ou pouco tempo. Limite tempo, temporalidade. Lógico que para nós o tempo nunca é tempo. Quando se trata então de estar com o outro, de viver com o outro, né? E assim, pronto, já tá bom agora, né? Já vivi com a pessoa 10 anos, 20. Não, mas você pode ir todas as férias ver a pessoa. Não, não serve, não serve. Não serve esse negócio aí, não, né? Então, que cada vivência, que cada minuto que você possa viver seja eternizado, né? Então, o que é o presente? Eu fico pensando, continuei pensando, né? Ah, tudo isso que você foi pensando e pensando em mais um tanto de coisas que eu acho que não nem cabe aqui, eu esqueci de olhar o relógio, né? Eu não medi o tempo. Meu Deus, como medir o tempo? Quanto tempo, quanta fala cabe nesse tempo, né? O que é tempo mesmo? O que é o presente e o agora? Você pode me responder? Tempo é o período em que nos cabe viver? Tempo é uma fração de segundo? Onde está o tempo? Fora de nós ou dentro de nós? Né? Independente de poder responder para você, quanto tempo cabe na saudade? O que eu pude fazer são essas reflexões a partir, né, de um resumo daquilo que foi vertendo hemorragicamente no meu pensamento através do tempo, que restava, que sobrava entre tantos afazeres. Mas o que eu posso dizer, o tempo todo nos encanta e nos interpela e nos solicita reflexões. Né? E aí fico pensando de novo, e o que foi me acalentando o pensamento foi a música, realmente, né? Do Caetano Veloso. Que se o Dr. Douglas não estiver aí, eu vou cantar para ele, pode estar de plantão. Né? És um senhor tão bonito, com a cara do meu filho, tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Eu acho que você deve ouvir o Caetano, que vai ser muito melhor. Obrigada. Essas são as minhas reflexões. Espero ter contribuído para que vocês também possam pensar. Obrigada. Obrigada, Áurea, pelas vivências. Obrigada, Lucinha, que passou por uma perda terrível, né? Você está aqui dentro de mim. Obrigada. Sandra, obrigada. Foi fenomenal poder ouvir você, esse desabrochar, essa fala hemorrágica, como você disse. Não sei se eu vou conseguir transmitir algumas coisas que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando. Convido também, na mesma altura, né, da qualidade com que você
dividiu com a gente. E também convido todos os participantes, quem desejar, quiser compartilhar alguma coisa no chat, pode ser por escrito, se quiser abrir o microfone também. A gente vai fazendo uma sequência, mas eu queria dizer, né, que você estava agora mais no final, contando que você ficou pensando, e o que é o tempo, né? Pergunta que não quer calar, nunca vai calar. E será o tempo, o período que nos cabe viver? Acho que uma resposta poética e que dá conta da nossa angústia de conseguir controlar. E aí, na hora que você... Controlar o incontrolável, né? Na hora que você falou isso, eu fiquei pensando nas crianças que têm ciúmes do tempo que não existiam. Né? Elas ficam perguntando para o pai e para a mãe, mas onde eu estava quando vocês se casaram? Onde eu estava sentada, né? Nas fotografias, eu fiquei pensando nos amantes, dos ciúmes que tem, do tempo pré-relação, né? Assim, do tempo em que não conheciam o ser amado. Então, se tempo é o período que nos cabe viver, eu fiquei pensando no período em que nós não vivemos também, que esse também é um período que a gente quer resgatar, mesmo sem ter vivido, né? E vamos buscando isso, né? Através da história, através da literatura. Quando eu mencionei Santo Agostinho, né? Eu li há muitos anos atrás, mas ele escreveu no século, acho que 5. Eu não sei se eu estou enganado, é 4 ou 5. 387, eu não sei nem como ler isso, né? E assim, e percebe, então, o tempo, e pensar no tempo, vai nos dando também a possibilidade de vários desdobramentos, né? O tempo que eu não existi, o tempo que eu vou passar habitando o meu corpo, né? Sabe? O corpo é o habitat do meu eu, um corpo, né? Que eu tenho que investir e que tem uma finitude, por exemplo, né? Enfim. Eu não levantei a mão, mas posso falar? Esqueci da mãozinha. Fica à vontade, Aura. Não, você sabe que você estava falando aí, é claro que você falou do tempo, não tem como não voltar no tempo, não pensar, nem nada. E é muito interessante como que eu pensei da saudade que a gente tem do tempo. Ao mesmo tempo que nós, olha, ao mesmo tempo que estamos vivendo o tempo, estamos saudosos do tempo. E que coisa interessante, né? Então, eu achei assim, muito bom falar, te escutar, né? Mexe bastante com a gente, assim, para refletir, sabe? É muita coisa acontecendo, né? Nesse momento. Então, essas coisas ajudam a tranquilas, um pouco menos ansiedade, um pouco menos de querer saber coisas que ninguém sabe ainda para te falar, bom, enfim. Então, eu acho que isso aí ajuda muito, Sandra, ajudou bastante. Adorei escutar você, mesmo porque eu estava com saudade do tempo, estava com saudade de você, estava com saudade das vivências, né? Então, foi uma coisa, assim, para mim, muito, muito prazerosa. Dos nossos eternos momentos vivenciados juntas. Nossa. Eu, Áurea e Lucinha. Nossa, né? Nossa, maravilhosos. Maravilhosos. Saudades. Então, o tempo que ficou eternizado, né? E que nunca, nunca se acaba. E penso que esse é o combustível que nos faz, né? Continuar, estarmos aqui, por exemplo, né? Viver dentro desse tempo, dessa temporalidade. Nós estamos vivendo algo bastante diferente, que nunca projetamos, né? De jeito nenhum. Dizer, quando surgiu a pandemia, a sensação que eu tinha, né, de que, assim, parece que foi capturado, né, um tempo. Parece que não tínhamos mais o tempo para viver. Como assim, né? E, repentinamente, parece que tudo foi encolhendo.
E para que a vida possa ser vivida, eu preciso de espaço, por exemplo, né? Eu sinto que o tempo tinha sido comprimido, né? E sequestraram a nossa rotina. E tivemos que nos voltar para umas outras questões. Questões essas que sempre estiveram à nossa volta, mas que nós nunca podíamos olhar, né? E eu penso que a pandemia traz luz para isso. E esse momento, né? Porque assim, gostamos de ter controle de tudo. Porque se eu não posso controlar o meu tempo de sono, por exemplo, bom, mas tem que dormir, então toma-se remédio, por exemplo. Né? Não quero nem tempo para pensar no porquê eu não posso isso ou aquilo, por exemplo. Né? Repentinamente, vivendo nessa pandemia, né? Fomos obrigados a olhar para tudo isso. Né? Como é que é isso tudo? Como é que eu vivo? Né? Como é que eu preencho, né, esse tempo? Mas qual tempo? Né? Apressados que estávamos, né? Quase que eu teve um momento nas minhas... eu vou, né, colocando, vai surgindo, brotando as minhas questões, né? Eu pensei como que nós estávamos vivendo o tempo antes da pandemia, né? Tentando ter o controle de tudo, como se pudéssemos, né? Mas assim, quase que fazendo, recorrendo à mitologia grega do deus Cronos, que come os filhos, né? Desesperadamente, depois vocês veem lá sobre a mitologia grega, eu gosto muito disso, faz muito tempo que eu não leio, mas enfim, e nós vamos tentando devorar o tempo, né? Correr atrás do tempo. Um olho no relógio e o outro em tudo quanto é lugar. Aí, quantas vezes eu tive que pensar nisso, porque para fazer análise, não dá para fazer análise olhando para a ampulheta, como dizia o Renato Mizan. É um processo, não é um ato. E nós, às vezes, queremos o quê? Imediato, rápido. Então, de alguma forma, também tivemos que olhar para tudo isso. Enfim, eu sou prolixo, não vou... Você está falando do mito, eu acho que eu consigo me lembrar mais ou menos, né? Da versão que eu consegui ler, do Clóvis, do professor de filosofia da USP, ele conta que havia o deus Urano, que era o deus do universo, e a deusa Gaia, que era a Terra, e que eles estavam vivendo em cópula infinita. E aí foi o deus Cronos, num pacto com a mãe Gaia, que amputou o membro, né, o órgão genital de Urano, e aí com isso ele abriu uma fenda entre o universo, Deus de tudo, e Gaia. Então ele criou uma separação. Então olha o tempo, desde os seus primórdios, fazendo as separações, né, marcando os rituais, abrindo fendas. Os próprios rituais em que vivemos, né? A infância, período, adolescência, outro período, né? A idade adulta, envelhecimento, nós vamos fazendo essas, né, demarcações, né? Sem dúvida, verdade. Né? Tem alguns comentários aqui, Sandra, muitas pessoas agradecendo, o Felipe, parabéns, ótimas reflexões, a Lucinha agradecendo, suas reflexões são libertadoras, te mandou um abraço, a Mônica, muito boa essa live, eu que agradeço a você por ter nos doado o seu tempo, e me parece que a Ana Clara levantou a mão para falar, se ela quiser, fica à vontade, Ana Carla. Oi, boa noite, vocês me escutam? A pergunta básica eu estou sem câmera. Sim. Porque a internet aqui é muito falha, né? Mas essa pergunta básica que a gente faz em todas as... Quando a gente quer participar, você está me escutando? Sim, todos nós. Então, Sandra, é um prazer te escutar. Eu acho que hoje à noite, assim, um prazer enorme estar te escutando. E quando você fala na questão de temporalidade, aí me veio assim, vou comentar por quê? Porque muito antes da pandemia, eu vim aqui fazer pesquisa etnográfica, eu estou na Cordilheira dos Andes, eu estou a 4.800 de altitude, no nível do mar,
Nesse momento, estou com 10 graus negativos, então eu vim. Nossa, A inimaginável. internet é falha, vocês vão desculpar, porque eu desliguei a câmera, né, propositalmente, para conseguir falar. Então, quando eu venho para cá fazer minha pesquisa etnográfica, Sandra, eu comecei a viver um tempo diferente. Então, veja, o tempo do Brasil é aquela correria. Eu estava em São Paulo, eu morei 5 anos em São Paulo para fazer minha especialização, vim fazer o mestrado aqui, agora estou no doutorado já. Mas aí eu começo a viver um tempo diferente, não é o tempo do Brasil. Então, por exemplo, o dia aqui, pensando em horas, porque também a hora não é a mesma coisa, eles têm outra visão de temporalidade. O dia começa 9 da manhã. Então, 9 da manhã eu já tinha terminado, eu já estava no intervalo de uma disciplina na Unicamp. Já estava na hora do lanche. Então, eu acordava 4 da manhã para ir para a universidade, aquela correria de pegar ônibus. Então, o tempo, eu lembro que eu ficava numa ponte ali em São Paulo e eu via os carros passando e eu via o tempo passando. Mas aqui o tempo é holístico. A gente vê o tempo pelas estações do ano, você não vê o dia. Então, você vê o inverno, você vê o verão, você vê a primavera, mas você não vê 24 horas do dia. Então, quando vem a pandemia, eu fiquei imaginando, nossa, meus irmãos brasileiros devem estar sofrendo o diabo, porque eles estão acostumados com esse tempo muito rápido. Eu não senti a pandemia, eu não sinto, porque já estou com 4 anos aqui, né, os 2 do mestrado, mas agora 2 de doutorado. Então, o meu tempo, até para falar, você fala muito devagar. Eu que sou do Nordeste, eu sou de Campina Grande, pelo sotaque, você já está vendo, né? Então, assim, a gente fala muito alto, fala muito rápido, assim, quem assistiu o BBB, que eu não assisti aqui, nem tem isso, vocês viram a Juliette, como falava, muito rápido, aquela coisa, não é? Então, eu aprendi a dizer buenos dias, buenas tardes. Para que correr? Você não entende? Aqui a gente aprende a trabalhar para viver. Então, é o prazer do tempo. É muito diferente que só vivendo é que a gente sente. Porque a gente trabalha, por exemplo, para ter um carro, trabalha para ter uma casa, não é? Aqui não. Você trabalha para viver. E para que um carro se eu não vou levar? Para que uma casa? Ah, mas é o conforto. Ah, o conforto é o conforto da vida. É outra visão que é muito difícil para a gente que é brasileiro e que a gente vive com um ar-condicionado, por exemplo, a gente vive com um carro do ano, a gente troca, a gente quer uma roupa melhor, a gente quer um sapato quando é mulher, né? Ou homem também, qualquer pessoa gosta de comprar um bom sapato. Então, assim, gente, se vocês olharem, eu ando aqui com um chinelo de couro. Por quê? Porque um sapato aqui, caro, se eu vou aquela que eu ia sempre, menina, era Carmen Steffens, eu lembro nem a marca. Eu adorava comprar aquelas rasteirinhas, né? Aqui, no frio de 10 abaixo de zero, você acha que eu vou usar uma sandália dessa? Então, assim, tudo que tinha valor temporal para mim no Brasil, Sandra, aqui não tem. Então, é outro modo de vida, é outro modo de ver o tempo. E que a gente vê o tempo como eu repito, pelas estações do ano. Está chegando o inverno agora em junho, né? Ele vai chegar a 20 negativos, então eu sei, mais um ano de vida. Passou o inverno, você está salvo. Né? Então, Sandra, eu só tenho que agradecer a você por essa live, que me fez refletir muito, não é? Sobre essa questão de tempos em diferentes culturas, por exemplo. Muito obrigada, Sandra, e aos organizadores também. Ana Carla, né, te ouvindo, quase que eu penso assim, gente, passa uma lista aí, porque assim, põe meu nome que eu quero ficar com você, né? Quem quer ir junto, né? Quase que dá vontade de ir, Áurea, vamos, porque assim, eu acho que eu vou levar a Lucinha também, né? Então, aí eu fiquei pensando, sabe? Porque assim, dá uma vontade, né, de ficar aí. Por quê? Se nós estamos falando, né, das agruras que essa pandemia nos trouxe, né? Mas, na verdade, como eu já disse, ela também veio para, sabe, colocar uma luz em alguns porões, né? Em algumas coisas que nós sempre vivemos. Por exemplo, essa questão das nossas vivências, né?
Eu mesma, Ana Carla, e a todos, né? Quantas vezes na sala de aula eu tenho um pensamento acelerado, na pressa de poder passar, né, tudo o que eu quero falar para você, eu começava uma palavra, mas o meu pensamento já estava mais à frente, e eu emendava a próxima palavra com essa. E eu falava errado até assim, sabe? Eu dizia para os alunos, desculpa, atropelei as palavras. E algo que eu sempre tinha que rever, né? Apressada como eu estava, frente ao tempo. Então, por isso, a questão temporal, o tempo, sempre me chamou muita atenção, desde muito criança. Eu estou recorrendo a memórias de 5, 6 anos, né? Então, eu penso que a pandemia também está nos trazendo, né? Mesmo vivendo numa realidade completamente diferente, mas um tempo necessário para darmos corpo, voz, né? Vivência para aquilo que nós não podíamos, sabe, acho que dar a devida importância, né? E você falando, né, dessa correria, esses dias eu falei para o meu marido, nunca mais farei isso. Então, 6h15 da manhã, eu sou noturna, eu durmo de madrugada. 6 horas da manhã estava de pé, 7h30 estava dando aula em Pinda, né? Onde eu sou a psicóloga ainda dos cursos de saúde, na Unifunvic. E os alunos, muitos queriam estar aqui, mas não tinham conseguido, porque iam ter aula, enfim, né? 7h30. Em seguida, eu atendi os alunos a tarde inteira. Quando eu chegava de volta, quantas horas tinha para almoçar? 1 hora. E depois, quando você chegava? 11h30. Pegava 60 quilômetros de estrada de Dutra, chegava em Lorena, e eu brincava com os alunos, vou ali, dormir e já volto. Às vezes, né, às 6 da manhã estava de pé de novo, ei, né? Então, agora, a luz foi colocada. Você vai abrindo os olhos, né? Igual o gatinho quando fica dentro de uma caixinha no escuro, quando você põe luz, né? Quando a gente vê a luz assim, não, sabe? A gente começa a enxergar. Né? Mas verdade, Ana Carla, né? Vou para a Cordilheira dos Andes, hein? Eu vivo dizendo assim, não, vou para o Pico do Himalaia, não quero mais ficar aqui não tá me cabendo. Acho que agora eu vou para a Cordilheira, vou ficar aí contigo, Ana Carla. Pode vir, Sandra. E além disso, né, você pode vir mascar um pouquinho de coca, que dá mais calma ainda, né? Porque aqui, pela altitude, não estou falando de cocaína, não, gente. Eu estou falando da folhinha de coca, né? A folhinha que a gente masca, não é? A gente masca todos os dias por conta da altitude, né? Como eu estou a 4.200, eu preciso que meu corpo se estabilize. Então, além de ter essa estabilização sanguínea, né? Tem essa calmaria. Parece que eu vivo peace and love, sabe? Ai, obrigada. Enfim. Obrigada, Áurea, obrigada, Ana Carla, pela contribuição, inclusive dividir, né, a experiência de sentir o tempo numa outra cultura, num outro espaço geográfico. A Gisele Vilauta também, ela levantou a mão. Gis, quer falar? Sim, primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Gisele, eu sou professora, graduada em Ciências Sociais, atualmente também sou mestranda em Ciências Sociais, e sou uma das idealizadoras do Desafasta, então é um prazer estar aqui com todos vocês. E fiquei pensando um pouco nessa fala sobre o tempo é o período que nos cabe viver, né? Eu refleti sobre a nossa experiência coletiva de constituição do que é ser humano, e que tem muito a ver com o significado social do tempo, né? De tentar controlá-lo, quantificá-lo, inclusive de torná-lo cada vez mais produtivo, né? Então, fiquei me questionando o que é um tempo produtivo, né? Talvez o que nos falte, na verdade, é admitir nossa finitude, né? Admitir que o tempo é o período que nos cabe viver. E também me parece que esses são extremos
que estão mais escancarados neste momento pandêmico, né? A tentativa de controlar o tempo, de um lado, e o tempo, de fato, finito, né? E aí, falando um pouco mais sobre minha experiência pessoal, né? Eu refleti um pouco sobre a minha graduação. Eu estudava em Guarulhos e morava em Taubaté. Então, eu fazia viagens longas, diárias, né? E é interessante, porque eu fiquei pensando um pouco na reação das pessoas quando eu comentava sobre isso, sobre esses meus trajetos diários, né? E o espanto dessas pessoas vinha justamente sobre o tempo perdido, a falta de produtividade nesses trajetos, né, diários. E na época eu me sentia super incomodada, porque essa experiência do trajeto foi uma das experiências mais importantes da minha universidade, né? Da minha experiência universitária. Era aquele momento de interação, de diálogo com os meus pares, né? E era o único tempo do meu dia que eu não precisava, não gostava de quantificá-lo, na verdade, porque quantificá-lo também significava perdê-lo. Então, no fim das contas, eu fiquei pensando um pouco nessa relativização do tempo, né? E também na questão da produtividade, que eu acho que está cada vez mais presente, inclusive agora, neste momento de home office, né? Que a pandemia, por vezes, nos obriga a refletir, né? E que todos estamos sendo obrigados a fazer essa reflexão, né? Lembrando ainda da questão do tempo da produtividade, das crianças que estão dentro de casa, né? E que o tempo todo, né, ia para o inglês, ia para a aula de música, ficava na escola, depois ia para a dança, né? Para ocupar o tempo de quem? Da criança, por exemplo? Não sei. Enfim, e num momento, né? Porque esse patógeno, né? Também não sabemos. O que nós temos são dúvidas, incertezas. E aí, como fazemos as nossas projeções, né? Porque, assim, todos nós estabelecemos cronogramas, planejamos. Isso tem que fazer para a vida todo mundo, né? Aqueles calendários. Um TCC, estou vendo a Vitória ali. Vitória, estou te devendo uma orientação. Eu estou olhando o trabalho dela, que está lindo, né? Calma, eu chego aí, tá? Então, como, né? Não temos o controle. Olha as crianças como estão, né? Como nós, porque a primeira coisa que se faz, né, num TCC, numa dissertação, seja lá como for, faça o seu cronograma, né? Sim? Como se pudéssemos controlar tudo. Bendito controle. Nós não temos. Ainda mais quando se trata do tempo da alma, como eu costumo dizer. Né? O José também, Sandra, levantou a mão. Não sei se ele quer falar no microfone, ou se ele quer escrever. Fica à vontade, José. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Sim, José. Primeiramente, José! professora, quanto tempo, que saudades. Farmacêutico. Dei aula para ele na farmácia. Oh. Sim, bastante tempo. Você falou de como que atropelava as palavras. Eu lembrei muito claramente quando você tinha essas conversas comigo. Como que eu vou dar essa quantidade de conteúdo nesse tempo de aula? Era muito desesperador no seu olhar isso. Mas as colocações que eu ia fazer, vocês já foram fazendo durante esse meio tempo de conversa. Eu ia falar sobre a princípio, o encarceramento, o tempo pandêmico no encarceramento, né? Eu ia fazer um questionamento disso, mas eu prefiro falar sobre como esse tempo pandêmico também nos obrigou e nos forçou a mudar toda a nossa perspectiva, né? Então, como você acabou de falar mesmo, Sandra, nós tínhamos todo um cronograma de vida até, né? O que nós faríamos ano passado, tudo teve que ser quebrado no meio, literalmente, paramos tudo por causa da pandemia. E como que depois disso a gente muda a perspectiva geral, interna e externa, nós temos que lidar com
além do tempo físico, o nosso próprio tempo e o tempo das pessoas que estão conosco para tentar se adequar, né? Então, nós lidarmos com ou trem dentro de casa, ou até nós sermos obrigados a lidar com nós mesmos. Então, tudo isso faz esse período, entre aspas, né, de encarceramento forçado ficar mais, talvez, insustentável, né, de certo modo. Ou sustentável, Sim, José. Como tornar até mesmo tudo isso, né, sustentável, né? Me lembrei de novo da fala da Ana Carla, né? Como é que nós vamos viver tudo isso fora de um cronograma, né? Então, o prazer, né? O prazer de ler Saramago, por exemplo, né? O prazer não só, né? E não temos que fazer tudo, né, para correr contra o tempo, mas pelo prazer de fazer. Eu acho que isso é importante, né? E necessário, José. Vitória, acho que levantou a mão. Foi? Oi, levantei a mão. Que saudade de você, das suas falas. E ouvindo, né, todo mundo, assim, foi ficando para mim até umas lembranças desse tempo que nós estamos vivendo, do quanto que, apesar de, para algumas pessoas, né, esse período de pandemia, forçar a olhar para alguns porões, como você mesmo disse, né, Sandra? Para outras pessoas é um momento de, assim, tentar afastar, né? Tenho vários amigos que dizem assim, esse ano não conta, ou, né, brincando, esse ano não fiz aniversário, tenho a mesma idade que eu tinha em 2019. Né, o quanto que está sendo difícil entender esse tempo de pandemia, né, como um tempo que foi vivido, que foi uma experiência. E muito interessante pensar nisso também, né, e até não tinha pensado antes de te ouvir. Mas e um tempo de vivências, né, múltiplas, né? Tá cabendo tudo, né? Cabe olhar para tudo isso, cabe reavaliar, cabe a angústia, cabe a dor, né? Porque as saudades tomam um espaço grande. Cabe a tristeza, né? Lembrei daquele filminho, né, que tem aqueles personagenzinhos, divertidamente, cabe a tristeza, cabe o nojo, cabe tudo, cabe até os sentimentos mais primitivos de vez em quando. Quantas vezes, né, alguém me pegou, né, imagina, né, a netinha que tenta viver esse tempo, parece que colado, né, ela é capaz de ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas falando com os avós, né, como se nós estivéssemos do lado. Como é isso? Ela entra debaixo da mesa, ela pega o cachorro, ela vai, vó, vem cá. Vem cá onde? No quarto dela, vai no quarto, ela desce. Ela está vivendo só isso. O que é esse tempo para ela? Como é isso? Né? E, repentinamente, às vezes, ela olhava para mim assim, vó, por que você está chorando? Você está triste. Né? Como eu posso, né, organizar tudo isso, né, as minhas emoções, né? Aí, divertidamente, é tão bonitinho, cada um aparece, um de cada vez, né? Os sentimentos, a tristeza, a alegria, né? E assim mesmo eles tentam tirar a tristeza não pode fazer parte. Não tem alegria sem tristeza, não tem dor sem falta, não tem vivência e lembrar de temporalidade, de finitude, né? E de como viver tudo isso. Muito mais indagações do que respostas, né? Vocês percebem. Enfim. Eu vou passar a palavra para o Matheus, que levantou a mão. Aí, depois que ele fizer a colocação dele, a gente já pode se encaminhar para o fechamento e também passar o link do certificado, né, para quem estiver precisando. Eu me lembrei, antes do Matheus falar,
da entrevista da Dilma, naquele documentário Democracia em Vertigem, e ela diz, que ela conta, né, quando ela teve o período que ela foi torturada pelo DOPS, que a tortura dela foi muito fina, assim, não foi, não tinha sangue, né, então eles machucaram a pele dela, pelo que eu me lembro, e abriram uma torneira num quarto escuro, não tinha nenhuma iluminação, e essa torneira ficava pingando, gota após gota, minuto após minuto, e ela ficou achando que quem estava sangrando era ela, porque ela tinha sentido a dor. E aquilo a desesperava, porque ela pensava, eu vou morrer, né? Eu vou sangrar até morrer. E ela disse que a única coisa que ela conseguia ver era um relógio, e que ela ficava contando os minutos, ao invés de contar os segundos, porque aí parecia que o tempo passava mais rápido. Então, eu fiquei lembrando disso, antes do Matheus falar, né? Um pouco assim, pensando nesse tempo de pandemia mesmo, né? Que parece que a gente tem que contar com o tempo curto, porque parece que o tempo longo está tão distante, e aí fica olhando para ele, a angústia vem muito maior do que a esperança, muitas vezes. Né? E por isso a sensação de que o tempo foi comprimido, né? Cadê o ano? Quando começou? Quando que eu entrei em isolamento? Quantas vezes eu saí? Né? Como é que é isso? Enfim. Matheus, fica à vontade. Na verdade, eu queria também parabenizar a Sandra pela fala, foi maravilhoso assim. E essa semana eu, né, a partir do tema, quando a gente lançou o tema, a Raquel iniciou a conversa com você, eu também fiquei pensando sobre o tempo, e aí uma coisa me chamou muita atenção hoje. Na verdade, eu vinha pensando algumas coisas relacionadas a essa fala durante a semana, e acho que as coisas casaram, assim, né? Porque uma coisa que me marcou muito na fala da Sandra foi esse tempo da alma, né? Que é um contraponto, às vezes, ao tempo cronológico, ao tempo do trabalho, e que marca também essa coisa, às vezes, da infância, né? De entender o tempo com uma certa pureza, uma coisa mais original, não sei. E aí hoje eu tive uma aula, né, e aí ela trouxe muita referência literária, assim, eu fiquei, como isso tem a ver também, né, e aí a gente discutiu um texto que eu queria trazer um trechinho aqui para a gente pensar também, que era exatamente sobre a relação da poesia, né, com o tempo, por exemplo, o tempo das revoluções, o tempo político, e aí é o Otávio Paz, né, que é um autor mexicano muito importante, e aí ele diz: mas o tempo da poesia não é o da revolução, o tempo datado da razão crítica, o futuro das utopias. É o tempo de antes do tempo, o da vida anterior, que reaparece no olhar da criança, o tempo sem datas. E aí eu fiquei pensando muito, né, cada um à sua maneira, mas nessa semelhança com o tempo da alma, né, e nessa semana também eu vi assisti uma palestra do professor Roberto Machado, que é um filósofo também, e aí ele, em algum momento, ele estava falando sobre Nietzsche, o eterno retorno, né, que é uma coisa bem complexa também, não vou me arriscar muito aqui, mas, e aí em algum momento ele fala assim, que muitas vezes a gente tem que fazer de um jeito que a gente queira que aquilo se repita eternamente. E aí eu fiquei pensando também como isso, né, eu fiquei sempre pensando nessa expressão, o tempo da alma, porque nesse momento de pandemia, às vezes a gente fica tão inseguro, tão angustiado, e que por esse tempo comprimido, talvez a gente tenha que pensar nesse tempo sem data, o tempo do poema, o tempo do segundo que vai virar eterno, que às vezes você, né, tirar um tempo para você estar com a sua família, ou assistir a um filme, e fugir dessa lógica do tempo cronológico, né? Então eu queria agradecer muito a Sandra, porque eu acho que nessa semana que eu fiquei pensando muito sobre isso a partir do tema, essa expressão, o tempo da alma, eu acho que na minha mente ela serviu para fechar tudo, sintetizar tudo e continuar pensando, né, enfrentando esse momento de uma forma um pouco mais, assim, tentar transformar os segundos em eternidade, né, da forma que for possível, né, das pessoas mais próximas, ou até
online, assim, a gente vai tentando aos poucos superar esse momento que a gente sabe que não tá fácil, né? E não vai ser fácil essa superação, né? Bom, eu só posso agradecer a todos pela atenção e pela possibilidade de, sabe, viver, né? Tudo isso e recorrendo a tudo que já me foi eternizado, né? Que eu já eternizei. Obrigada. Uma boa noite para todos. Em nome do Desafasta, Sandra, eu gostaria de agradecer imensamente a você que prontamente disponibilizou parte do seu tempo e muito da sua experiência para dialogar conosco no dia de hoje. Se me fosse permitido ressignificar uma referência que você compartilhou em sua fala, em relação ao filme Alice no País das Maravilhas, eu diria, quanto dura o que é eterno? Às vezes apenas um encontro. Eu saio daqui com esse sentimento. Então, também gostaria de agradecer aos demais participantes que aceitaram esse convite ao diálogo, nesse tempo de distanciamento social. Quero ressaltar ainda que estamos sempre acompanhando as sugestões de temas para os debates que vocês realizaram no ato da inscrição. Foram sugestões muito interessantes e agradecemos imensamente por essa contribuição. Vocês também podem seguir os Desafastas nas nossas redes sociais, no Instagram, @Desafasta, na página do Facebook Desafasta Encontros, para acompanhar a divulgação dos nossos próximos encontros. As nossas redes sociais estão recheadas de indicações de leituras, filmes, documentários, músicas, que nortearam os debates e que também podem auxiliar no tempo, né, na experiência do tempo. E para aqueles que precisam de um certificado de participação, segue o link no chat para ser preenchido. Esperamos que o diálogo tenha sido tão incrível para vocês quanto foi para nós. Se cuidem, cuidem dos seus e um forte abraço a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. obrigada. Beijo, Sandrinha. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço. Beijo. Tchau. Um abraço. Não dá nem vontade de sair, né? Olha. Agora é tempo de comer. Magrinho também come.